Em Jerusalém, a multidão agita-se, repleta de vozes e costumes, sob os olhares severos dos fariseus. Os fariseus, com suas vestes largas e expressões austeras, observam e impõem regras estritas aos presentes. Enquanto isso, em um canto da cidade, Jesus se aproxima, olhos serenos e compaixão visível. Escutando as preocupações do povo, ele ouve suas dores e anseios, oferecendo esperança. A mensagem de amor e misericórdia começa a se espalhar como o aroma de pão fresco. Neste cenário, plantam-se as sementes de uma mudança profunda na relação do povo com Deus. No coração de um sábado, o templo pulsa com fervor. Jesus, rodeado por uma multidão atenta, avista um homem com a mão atrofiada. O homem observa Jesus com um misto de esperança e temor. O ar está carregado de expectativa, mas também de tensão. Os fariseus, em sua rigidez, observam com olhos críticos. Suas sombras se alongam, representando a opressão da lei. Jesus, percebendo a pesada atmosfera, chama o homem para se aproximar. Um silêncio reverente se instala entre as pessoas. A voz de Jesus ressoa: é lícito fazer o bem no sábado. A pergunta desafia as normas e ecoa de grande importância. Os fariseus permanecem em silêncio, suas almas endurecidas pela tradição. A tensão palpável preenche o espaço. Em um gesto simples, Jesus estende a mão ao homem. Estenda a sua mão, ele ordena um milagre prestes a acontecer. O homem hesita, mas a força de Jesus é irresistível. Ele obedece, estendendo sua mão atrofiada em direção à compaixão divina. Num instante, a transformação acontece, a mão do homem é restaurada. Uma onda de alegria invade a multidão. Os fariseus, por outro lado, se perdem em indignação. A cura é vista como uma violação do sábado, não uma bênção. O que é melhor, fazer o bem ou o mal? A pergunta de Jesus ecoa, desafiando todos a refletirem sobre a verdadeira essência da lei. Conforme a multidão celebra, uma nova era começa. Jesus traz à luz o verdadeiro significado de sabedoria e compaixão. As espigas, colhidas em um campo próximo, reluzem sob o sol da manhã. Os discípulos, famintos, compartilham com alegria. A festa da colheita é abruptamente interrompida. Olhares severos dos fariseus os cercam como vultos que se aproximam com indignação. Um fariseu levanta a voz, acusando os discípulos porque quebram o sábado, fazendo o que não é lícito. As acusações ecoam no ar. Jesus, sereno, se volta para os acusadores. Seus olhos transparecem sabedoria enquanto diz: nunca leram o que fez Davi quando teve fome? Os fariseus titubeiam, mas mantêm o olhar fixo em Jesus, atenção palpável. Ele continua: Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão da proposição. A multidão se agita, dúvida e curiosidade se mesclam nas faces. Jesus prossegue: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Silêncio toma conta. Cada coração na multidão pondera sobre as palavras de Jesus. Ele expõe a essência da lei, ressaltando as intenções. Um homem de veste simples se aproxima e sua mão deformada clama por ajuda. Jesus olha com compaixão, reconhecendo a dor. Novamente, os fariseus se entreolham, a indignação crescente. Ele não pode curar no sábado, murmura um deles, convencido de sua retidão. Jesus, desafiador, pergunta: é lícito fazer o bem no sábado? A pergunta é como um punhal cortando as tradições frias. O homem à sua frente, com a mão estendida, fontes de esperança nascem em seus olhos. É um momento de fé ou de medo. Jesus ordena: estenda sua mão. A multidão aguarda, como se o tempo tivesse parado, prontos para a revelação do poder divino. Com fé, o homem estende a mão. Um milagre, sua mão se restaura e se torna como a outra. Alegria e assombro invadem a cena. Os fariseus, em choque, disfarçam a raiva. Um deles diz: precisamos fazer algo. O medo do poder de Jesus agora os une em um plano. Enquanto isso, a notícia do milagre se espalha. As pessoas, cheias de esperança, começam a seguir Jesus, atraídas por sua mensagem. Na sinagoga, os fariseus conspiram. O tempo é curto, eles precisam parar essa influência. O futuro da tradição está em jogo. Um fariseu levanta-se: precisamos questionar sua autoridade. As palavras reverberam na sala como um eco de determinação. Se ele é o Messias, então que prove, diz outro. Os olhares se conectam, firmes como rochas, prontos para o confronto. De volta ao campo, Jesus ensina: a lei deve ser uma ponte à vida, não uma barreira. O amor é o maior mandamento. As almas sedentas se alimentam de suas palavras. Cada frase é como pão, saciando a fome espiritual que emana de seus corações. Diante da reação da multidão, os fariseus fervem em seus planos. Vamos confrontá-lo na sinagoga e expô-lo, decidem com veemência. Quando Jesus se prepara para entrar na sinagoga, o ar se carrega de tensão. O embate de tradições e vida se aproxima. Enquanto passos firmes ecoam, um novo confronto se estabelece. A determinação de Jesus brilha em meio ao murmúrio de desafios. O destino do sábado e seu real significado estão prestes a ser revelados através das palavras de Jesus. Uma nova era está prestes a começar.
Na sinagoga, a atmosfera estava carregada e os fariseus observavam com indignação. Um paralítico era trazido, descendo através do teto. Com esforço, ele foi abaixado até os pés de Jesus, que olhou com compaixão. A multidão em silêncio aguardava ansiosamente sua resposta. Em meio à expectativa, Jesus declarou: teus pecados estão perdoados. Um murmúrio percorreu a sala, desafiando as crenças dos presentes. Fariseus indignados começaram a questionar quem pode perdoar pecados a não ser Deus. A tensão crescia como um fio prestes a romper. Jesus, com uma calma profunda, virou-se para os fariseus e disse: por que pensam assim? É mais fácil dizer teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda. Então, para provar seu poder, Jesus se voltou para o paralítico e disse: levante-se, tome seu leito e vá para sua casa. O homem, ainda incrédulo, sentou-se, olhou para Jesus e, com uma nova força, se levantou, pegando seu leito com uma fé recém-descoberta. Um grito de alegria rompeu o silêncio, e a multidão, atônita, começou a celebrar, enquanto os fariseus assistiam, perplexos e outrora seguros. Jesus olhou ao redor, observando a mistura de alegria e dúvidas. Ele entendia que não somente o corpo, mas a alma do homem havia sido curada. Com isso, ele reafirmou seu poder divino, não apenas como um curador físico, mas como aquele que traz perdão e redenção à humanidade. Os fariseus, impotentes diante dessa demonstração de autoridade, começaram a planejar em seus corações como desacreditar Jesus ainda mais. Essa cena se tornaria um marco, um ponto decisivo onde a misericórdia de Deus superava as tradições, ecoando através dos tempos. Com a multidão ainda em alegria, os fariseus se reuniram em segredo. Seus rostos estavam endurecidos pela ira e o ciúme, planejando uma conspiração. Enquanto isso, Jesus caminhava pelas ruas de Jerusalém, cercado por aqueles que buscavam esperança. Sua presença irradiava uma luz serena. Na entrada triunfal, as pessoas clamavam hosana, com ramos de palmeiras nas mãos, reconhecendo Jesus como o Messias prometido. Em meio à celebração, os líderes religiosos tramavam intensamente. O temor de perder seu poder os levava a tomar medidas drásticas. A escuridão caiu sobre a cidade, e Jesus, em um instante de oração, sabia que sua missão estava se aproximando do clímax. O peso da redenção estava sobre ele. Preparando-se para o sacrifício, ele falava do amor de Deus, assegurando que sua morte não seria em vão, mas o início da salvação para a humanidade.